Glória a Deus, bom dia, povo de Deus. Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos, louvado seja Deus. Vim trazer uma passagem aqui para os nossos corações, como semente, aleluia, para que ela possa vir a germinar e ela possa crescer e possa vir a dar frutos. É exatamente essa passagem que ela fala sobre uma figueira. Eu acredito que a figueira, aleluia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 6 e 7, é a primeira aparição de uma planta, louvado seja Deus, que o Senhor se refere ao seu nome, que é exatamente sobre a figueira. Alguns rabinos judeus acreditavam, louvado seja Deus, que o fruto proibido comido por Adão e Eva, louvado seja Deus, era uma figueira. Mas não existe passagens ainda para que nós possamos ter a certeza e a confirmação sobre este episódio. Mas se nós lermos em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 6 e 7, é o que os rabinos judeus acreditam, louvado seja o nome do Senhor, é uma teoria que eles acreditam, que fala assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si vestes. Você vê, louvado seja o nome do Senhor, que a primeira planta, louvado seja que eles tiveram contato, foi com a figueira. Eles coseram as folhas e fizeram vestes para se cobrir, porque a partir do momento que eles comeram daquele fruto proibido, aleluia, louvado seja Deus, os seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. E então eles coseram folhas de figueiras e fizeram vestes para si. E então os rabinos acreditam que aquele fruto proibido, louvado seja Deus, seria o figo, o fruto da figueira. E diante da passagem, aleluia, louvado seja Deus, após a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém, a qual Jesus mandou 2 dos seus discípulos procurarem um jumentinho que estava preso num certo local, a qual nunca tenha sido montado por ninguém, que ele pedisse e trouxesse aquele jumentinho para que ele pudesse se assentar, montar nele, e ele fizesse a sua entrada em Jerusalém. Foi quando a sua entrada triunfal, o povo glorificava dizendo: Hosana ao Senhor nas alturas. E o povo lançava suas vestes ali sobre o caminho e cortavam ramos e jogavam ali também pelo caminho, a qual Jesus entrava no jumentinho. E após ali aquele episódio, após a sua saída da cidade de Betânia, louvado seja Deus, Jesus teve fome. E olhou e avistou uma figueira, louvado seja Deus, repletas de folhas. E então ele se aproximando se viu. Por quê? Porque ela tinha aparência, louvado seja Deus, que tinha frutos. E o Senhor constatou que não havia frutos. E a partir daquele momento o Senhor amaldiçoou aquela figueira e ela secou-se imediatamente. Louvado seja Deus. Você vê que a passagem ela diz que não era a época de figos. Aquela época em que Jesus entrava ali em Jerusalém era na época de março, onde se comemorava a Páscoa. Louvado seja Deus. E então o Senhor sabia que a época dos figos era somente no mês de junho. Mas se ali ela aparentava já com as suas folhas, já se mostrando que tinha figos, louvado seja Deus, era uma grande bênção. Porque eram frutos fora da época. Para ali significado de bênção. Frutos fora da época. E o Senhor se aproximando ali, avistando que não tinha frutos, louvado seja Deus, amaldiçoou aquela figueira. Muitas das pessoas compreendem que o Senhor irou-se ali, aleluia, sem motivos, porque não era a época. Mas Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não estava dando frutos, é porque ela tinha a aparência que estava dando frutos, mas ela não estava. Muitas das pessoas também, aleluia, têm uma aparência de cristão. Muitas das pessoas também têm vestes de cristão, louvado seja Deus, e aparentam ser grandes pessoas, servos de Deus dentro da igreja, mas são pessoas que não têm frutos. No livro de Gálatas, no capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 22, falam sobre os frutos do Espírito. São esses frutos, louvado seja Deus, que o Senhor quer de nós, que é a bondade, a longanimidade, o amor, louvado seja Deus, são os frutos do Espírito. Alguns deles, louvado seja Deus. E então aquela figueira não estava dando frutos, então o Senhor amaldiçoou, secou.
A figueira, louvado seja Deus, ela representava todo o povo de Israel, todo o povo judeu, aleluia, louvado seja Deus. Alguns hipócritas e fariseus que estavam ali no povo de Deus, se mostrando ali a serviço do Senhor, mas eram povos hipócritas, louvado seja Deus, que só tinham uma aparência de cristão, aleluia, mas não existiam frutos, aleluia, espirituais dentro de si mesmos. Eram pessoas que viviam de aparência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E então esta passagem, louvado seja Deus, que o Senhor nos mostra, aleluia, que nós não devemos viver de aparência, mas sim que nós possamos ver os frutos, porque é através dos frutos, louvado seja Deus, que o Senhor vai saber quem é cada um. E então, diante deste episódio, louvado seja o nome do Senhor, em que a figueira se secou-se, mostra também, aleluia, se nós não tivermos os nossos frutos, é como aquela figueira que se secou. Louvado seja Deus, representando ali todo o povo de Israel. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos nesta manhã.